Muito bem, queridos, eu vou dar continuidade na nossa ministração a respeito de ressurreição. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor: ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e de outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço, que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido, de acordo com a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando, e enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que está chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, porque ainda não voltei para o Pai, mas vai encontrar meus irmãos e diz-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena, e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Amém? Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te pedir, fala ao nosso coração nessa manhã de uma forma profunda, poderosa, para que possamos, ó Deus, crescer na fé, no conhecimento, viver, ó Pai, o Evangelho que te agrada. Me esconda atrás da cruz de Cristo, que o Teu Espírito Santo me use, segundo a Sua vontade. Abre o coração do meu irmão e da minha irmã, para que possamos, ó Deus, entender, compreender e receber a Tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, há uns 2 domingos atrás, nós começamos então essa série sobre ressurreição, e começamos com o texto de 1 Coríntios 15, que é o texto base, da nossa ministração, e nós paramos ali, no capítulo, no versículo 19, onde focamos se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, numa outra versão, os mais miseráveis de todos os homens. Quinta-feira, já faz 2 quinta-feiras também, nós começamos, um trabalho de levar a igreja a entender 2 fundamentos, Você vai perceber que eu estou trabalhando em 2 fundamentos. De domingo nós estamos trabalhando o que é a ressurreição, o porquê da ressurreição, e de quinta-feira nós estamos trabalhando sobre fé. Porque eu acredito que com o tempo, nós perdemos esses fundamentos, o porquê somos cristãos. Por que você se denomina cristão, se é que você assim o faz? Por que você é? Lá em 1 Pedro, por favor, coloca aí para mim, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Diz assim: antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração. E olha a segunda parte. Estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Eu vou repetir a segunda parte. Estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Deixa eu lhe fazer então essa pergunta. Se hoje alguém chegar e perguntar para você, por que você é cristão? Me embasa a sua fé. Por que você confia em Jesus Cristo? Porque você é crente, seria a pergunta mais clara e direta. Você saberia? Não, eu sou crente porque meu pai e minha mãe é crente, meu avô era crente e eu sou crente. Não, eu sou crente porque eu nasci na igreja. Mentira, você nasceu no hospital. Não, eu sou crente porque eu sou crente. Sou crente porque eu creio. Isso é a resposta? Não. Se alguém perguntar para você, então, por favor, me leve a crer naquilo que você crê, você é capaz de fazer isso? Você é, Júlia? Não precisa responder. Você é? Não, senta aqui que eu vou te falar o porquê eu creio. Porque se você sentar com o muçulmano, ele vai falar porque que ele crê. Os pilares do islamismo, os 3 pilares, ele vai falar de tudo. E você? Você tem fé no quê? Fé em Deus, mas por quê? Se você se sentiu apertado com essas perguntas,
Se de verdade lá dentro você disse, olha, eu não sei responder isso. Eu sei que eu sou, mas eu não duvido que você é. Mas se você não sabe responder isso, então a gente precisa de melhorar esse cristianismo aí. Nós precisamos de embasá-lo, para que você possa ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então, essa manhã, eu quero caminhar com você num dos eventos, ou o evento, porque o cristianismo só é cristianismo por conta desse evento. O único evento que nos faz diferente de qualquer outra religião. O único evento que nos separa de uma linha de qualquer outro ismo que você encontrar. Islamismo, hinduísmo, shintoísmo e qualquer outra coisa. Porque nós somos o único povo que sustenta a ressurreição. O único, mas ninguém prega isso. Ninguém fala que crê nisso. Por isso, esse evento é o mais importante. Por quê? Porque se nós falarmos da morte, outros líderes morreram. Se nós falarmos de injustiça, outros líderes foram injustiçados. Se nós falarmos de entrega humanitária, outros líderes também entregaram de uma forma absurda. Se nós falarmos de sinais, outros líderes também fizeram sinais. Mas o único que morreu e ressuscitou é Jesus. O único. É por isso que a história é marcada pela sua vida e morte, antes de Cristo e depois de Cristo. Até aqueles que não creem em Deus têm que lidar com isso. Você está vivendo no ano, em 2025 depois de Cristo. Agora, eu quero caminhar com você nessa história maravilhosa. Os evangelhos, todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles relatam esse evento. Alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes. Se você for lê-los, você vai perceber que há algumas diferenças. Um tem mais mulher, o outro tem menos mulher. Um chama anjo de homem, os outros falam de anjos. Mas essas diferenças, em nenhum momento, elas são discrepantes, elas se tornam, se contrapõem uma com a outra, nada disso. Na verdade, a visão que cada escritor teve e contou da forma como ele entendeu e viu. Lá em Mateus, nós vamos encontrar essa passagem, essa narrativa da ressurreição, em Mateus capítulo 28. Lá em Marcos, nós vamos encontrar no livro de Marcos capítulo 16. Em Lucas, nós vamos encontrar no capítulo 24. E no livro de João, nós vamos encontrar no capítulo 20, no qual nós acabamos de ler. Por que eu escolhi o capítulo 20 de João? Porque para mim, ele é mais pessoal, ele é mais passional, ele traz alguns detalhes que os outros não trazem, apesar que eu gosto muito da narrativa de Mateus, no capítulo 28, e a gente vai passear por eles, tá bom? Você está aqui comigo, meu irmão, amém? Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos de compreender é que algumas coisas nesses 4 evangelhos, apesar das suas diferenças, eles falam de algumas coisas que todos eles falam a mesma coisa. Todos eles. Mateus, Marcos, Lucas e João.
Quais são as coisas que eles se unificam? A ressurreição foi num domingo, que as primeiras testemunhas foram as mulheres, que a tumba estava vazia, que tinha anjos lá, e que eles testemunhas viram Jesus Cristo ressurreto. Todos eles falam a mesma coisa. Muito bem. A Bíblia diz que ao amanhecer do primeiro dia, e eu acho tão interessante, Eugene Peterson, o autor da Bíblia, A Mensagem, obrigado, ele já morreu, mas ele escreve algo interessante que passa despercebido de todo mundo, que ele fala assim: depois do sábado, pensa comigo, vamos voltar na sexta-feira. O que aconteceu na sexta-feira? Ia entrar o Shabat, que é sagrado para eles, a partir das 18 horas. Eles foram crucificados e não podia chegar até a noite, até o sábado. Eles correm, quebram as pernas do primeiro, quebram a perna do terceiro, porque a morte de cruz, geralmente ela matava por asfixia, não havia. Jesus foi açoitado por Pilatos para não morrer crucificado. Pilatos tenta açoitar Jesus para depois libertá-lo. Por quê? Porque a morte da cruz ela não era com sangue. Eles eram amarrados e depois tanto é que pessoas passavam semanas na cruz. E muitos até mais. Eles morriam de sede por asfixia, porque é parando e asfixiando. E quando eles quebram então a perna do primeiro e do terceiro ladrão, é para eles não fazerem mais esse movimento, porque eles levantavam para que eles pudessem abrir os pulmões e respirar. Quando eles tiram esse movimento, eles morrem. Mas quando chegaram em Jesus, para quebrar as pernas dele, Jesus já estava morto. Porque a profecia tinha que ser cumprida, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E aí, para garantir que ele estava morto, o soldado então fura as suas costelas, que sai sangue e água. Então, quando está chegando na hora, eles vão lá e pegam Jesus, e tira Jesus da cruz, e enrola Jesus nos panos, nos tecidos, e eles correm lá no túmulo de José de Arimateia, que pede o corpo para Jesus. Ele, Nicodemos, faz isso. Mas não há tempo de preparar o corpo, porque havia todo um cerimonial de óleo, de perfume, de preparo. Mas por conta do sábado, eles não têm tempo de fazer isso. Então meio que eles pegam Jesus, enrolam, vão e colocam Jesus lá. E como José de Arimateia era um homem muito rico, o túmulo dele nunca ninguém tinha sido ainda enterrado, e as pessoas ricas tinham os seus túmulos no monte. Abriam-se então cavernas, colocavam lá o morto e fechavam com pedra. Quando chega então, eles colocam Jesus lá, meio às pressas, tiram ele da cruz. Você vai ver isso no capítulo anterior, que eles pegam e Jesus está morto. O soldado romano tinha testificado que Jesus estava morto. Colocam ele, fecham, por quê? Porque vai entrar o sábado. Sabe o que é interessante? O amor que os discípulos
e o amor que aquelas mulheres tinham por Jesus. Pensa, porque a gente vê isso no relato do dia primeiro, no domingo. Ao amanhecer do domingo, ao amanhecer do primeiro dia, o que acontece? As mulheres vão de madrugada. O que é? Elas estavam ansiosas, elas estavam com pressa, elas queriam ver o que tinha acontecido com Jesus. Elas queriam ir lá preparar o corpo para embalsamar. Elas não imaginavam encontrar um vivo, mas um corpo para cuidar. Apesar de Jesus ter falado isso, seu ministério todo, pastor, todo, seu ministério todo, ele foi falando a respeito da sua ressurreição. Deixa eu mostrar para vocês. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Lá em Mateus 16, 21, diz assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Mateus capítulo 17, 23, eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará, e eles se entristeceram sobremaneira. Mateus 20, 19, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, o açoite e crucifiquem, mas ao terceiro dia ressuscitará. Marcos 8, 31, e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Lucas 9, 22, e dizia: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscitasse. João 2, 19, Jesus respondeu e disse-lhe: destruí esse templo e 3 dias o levantarei. Jesus passou o seu ministério dizendo: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Você fala aleluia agora porque você não estava lá quando ele disse. Agora o que me assombra é que ele falou o tempo todo. Se ele falou o tempo todo, como que era para os discípulos estar no terceiro dia? O cara que andou sobre as águas, o camarada que ressuscitou morto. Bom, não vou nem, você já sabe tudo que ele fez. Ao terceiro dia era para estar que jeito, pastor Anzolim? Gente, vamos lá tomar um cafezinho porque o homem está vivo. Vamos lá, porque ele disse que ressuscitou, ei. Ele ressuscitou, ele disse que ele ia ser pego, que ele ia ser injustiçado, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Vamos lá encontrar Jesus Cristo vivo. Mas foi isso que aconteceu? Não. Igualzinho a nós. Jesus fala, fala, fala e a gente não entende. Jesus fala, fala, fala o que vai fazer, o que ele é, como, e nós não fazemos nada. Porque no mínimo era para as mulheres, e eu quero dar aqui todo o crédito às mulheres. Mulheres, Deus abençoe a vida de vocês, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, e vocês são mais corajosas do que os homens. Aleluia. Ouço o júbilo no arraial. Não é? É. Estou começando a ficar com calor.
Sabe por que é, irmão? Porque a história diz que é. Parece que tudo começa com as mulheres. É elas que oram mais, não devia, mas é elas que oram. Dos 100% de ajuda no meu gabinete, 80% é as mulheres que vão pedir. Porque os bonitão acham que não precisa. Nós bonitão, estou incluindo isso. Sou macho, não precisa. Nós sabemos, né, meninas? Ouço o júbilo no arraial e ouço o silêncio na ala dos homens. Mas vamos lá, senão eu vou terminar esse meio-dia. Que não é nada impossível, né, gente? Mas não vou. Agora preste atenção. A hora que dá então de manhã, no domingo de manhã, os homens estão trancados com medo e as mulheres estão preparando para embalsamar o morto. Tudo bem que elas estavam equivocadas, mas elas decidiram ir. Elas se prepararam, vamos lá embalsamá-lo, vamos lá cuidar dele. Elas queriam cuidar do morto. E é interessante que no Evangelho de João, a Bíblia fala que só Maria Madalena foi. Só que o Evangelho de Mateus vai falar que foi outras mulheres, Maria Madalena, outra Maria, várias Maria. Mas Maria é benção, irmãos. Elas foram. E elas, enquanto iam, elas caminhavam assim. E sabe o que eu gosto das mulheres? É que, tipo assim, irmãos, e claro que o homem é razão, a mulher é emoção. É por isso que Deus inventou os dois e colocou para andar junto. Porque elas estão indo para ver Jesus, mas tem uma pedra enorme. Elas não dão conta, mas estão indo. Tanto é que elas vão. Quem que vai empurrar a pedra para nós? Aí uma outra fala, não sei, vamos que lá a gente vê. Não é assim mesmo que elas fazem? Como é que você vai fazer? Não sei, só sei que eu vou fazer. Aí os homens saem doidos arrumando as coisas. Ah, mas não é assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Está tudo certo, irmão, é assim mesmo. No caso das mulheres, quem foi resolver o problema delas foi um anjo. Deus olhou e falou assim, vocês estão indo? Deixa que eu abra para vocês entrar. Sabe por quê, irmão? Porque lá em Mateus a Bíblia diz que acontece um grande terremoto de madrugada. Cuidado, irmão, com os terremotos. Se acontecer um terremoto, é algo extraordinário que está acontecendo. Agora, sabe o que é o interessante? Escuta aqui, tem gente que acha que o terremoto aconteceu e a pedra abriu para Jesus sair. Você está doido, não é nada disso não. O terremoto aconteceu primeiro, porque um anjo desceu. E sabe por que a pedra abriu? A pedra abriu não para Jesus sair, mas para as mulheres entrar e ver que ele estava vivo. Deus abre a pedra não para Jesus sair, Deus abre a pedra para você testemunhar o que Ele faz quando ninguém vê. Ele estava cuidando das mulheres. E quando ela chega, elas veem a pedra removida. E quando elas entram, Jesus não está mais lá. E eu adoro a expressão do anjo que pergunta assim: mulher, por que procura entre os mortos aquele que vive? Cuidado, porque você pode estar procurando aquele que vive no meio dos mortos. Como, pastor? Você pode estar procurando aquele que vive numa fé morta. Você pode estar procurando aquele que vive num cristianismo morto. Você pode estar procurando aquele que vive numa vida cristã morta. Você não vai encontrar aquele que vive neste lugar. Agora preste atenção. Ela chega ao sepulcro, ela não encontra ninguém. Então ela sai correndo em busca de Simão Pedro. Roubaram o corpo do mestre. Ela vai e diz assim: então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: eles tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde colocaram. Ele estava lá chorando. Ela pega e sai correndo e vai lá: Pedro, João, tiraram ele daqui, tiraram ele de lá. E a Bíblia diz que então Pedro e João saem correndo. É a primeira vez que João ganha de Pedro na corrida, porque Pedro sempre foi de boa.
Não, João sempre foi mais de boa. Agora Pedro e João nunca foi de boa. Mas aí diz que os dois saem correndo e João ganha de Pedro na corrida, irmãos. E quando, eu quero que você, por favor, acompanhe comigo. Mas quando ele chega, João chega, ele para na porta aberta do sepulcro e não entra. Pedro, sai daí, João. E passa e ele olha e vê que tem alguma coisa errada. Aqueles tecidos que estavam envoltos ao corpo de Jesus estavam lá. E Pedro procura. Daqui a pouco João entra atrás de Pedro. Só que João viu o que Pedro não viu. Olha que interessante. Então o outro discípulo que chegou no primeiro sepulcro também entrou. Agora preste atenção. No versículo 6, vamos voltar lá. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho. Todo mundo viu a faixa de linho. Pedro e João viu. Então o outro discípulo, acho interessante João falar dele mesmo na terceira pessoa. O outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Uau! Agora o que ele creu? Versículo 6, esse também viu as faixas de linho. Agora 7, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Ei, olha para mim. Você sabe o que muitas vezes a gente não recebe, não percebe, e não é abençoado? Por não parar para ver os detalhes do que Deus está fazendo. Porque o nosso Deus, Ele é craque em deixar sinais de que Ele está trabalhando. Pedro chega, olha tudo e não vê nada. Ou vê tudo, mas não enxerga nada. Só que quando João entra, ele vê as mesmas coisas, mas ele vê algum detalhe diferente. Ele vê os tecidos, só que ele vê, Ana Júlia, o lenço que estava na cabeça de Jesus, porque eles colocaram a mortalha de linho no seu corpo, mas na sua cabeça eles colocaram um lenço separado. A mortalha estava ali, porque o corpo passou. Jesus não ressuscitou que nem o David Copperfield, né? Você não sabe o que é isso, é um mágico. Perceba que o corpo glorificado agora é um corpo, Maurício, que não é um corpo igual o de Lázaro, que morreu, ressuscitou, mas voltou com o mesmo corpo, pastor Ezequiel. O corpo de Jesus agora é glorificado. Não é igual o de Adão, pastor Agi, que volta lá atrás. Agora é um corpo que é uma nova essência, é físico, mas ao mesmo tempo é uma metafísica diferente, porque ele passa por lugares concretos. A Bíblia diz que os discípulos, depois da ressurreição, estavam num lugar orando, ou estavam com medo, estavam orando nada, estava lá com medo, e Jesus passa pelas paredes e pela porta e se apresenta a eles. Este corpo agora, ele não é preso por paredes. Então eu acredito que esse corpo, quando ele ressuscita, e é algo extraordinário, por quê? Porque na verdade, ele volta a ter vida, ele vence a morte. A morte tinha matado Jesus, a morte tinha ceifado a vida de Jesus, e no momento em que Deus diz, o Espírito Santo, a Bíblia diz isso, ele vai lá, e ele vivifica Jesus, ele dá vida outra vez a Jesus, ele ressuscita, ele traz vida, a vida do ressurreto, a vida do primogênito, a vida do eterno. A morte tinha matado a vida, mas a vida, ela mata a morte em Cristo Jesus. A morte venceu, Oh! o véu tu rompestes, a tumba vazia. Me ajuda a pregar aí. Agora
te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível. Ele é invencível. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória. Ei! O Espírito Santo então ressuscita Jesus e inaugura um novo tempo. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que por causa do pecado de Adão a morte entrou, mas por causa da ressurreição a vida venceu. Nós temos que colocar nossa fé no lugar certo, irmãos. A nossa fé não pode estar em músicas, a nossa fé não pode estar em homens, a nossa fé não pode estar no que vemos. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo que ressuscitou. E aí então, acompanha comigo, o corpo dele passa aquele, você acha, meu irmão, se a morte não venceu, uma mortalha de linho vai vencer? Mas ele senta, eu creio que foi assim, e ele tira o lenço da cabeça, pastor Francisco. Detalhe, junto com as faixas de linho, e que não estava, bem como o lenço que estiver em volta de sua cabeça, e que não estava com as faixas de linho, mas alguém sentou e dobrou o lenço. Ele senta, tira o lenço, dobra e põe do ladinho. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba, de uma cultura que existia naquela época. Quando o Senhor estava à mesa e ele estava ceando, uma das formas de o servo que estava do lado dele saber se ele tinha terminado ou não, é que se ele terminasse a refeição, Maurício, e o lenço que ele estava usando, ele jogasse na mesa, ele tinha terminado a refeição. Marta, mas se ele dobrasse e colocasse do lado, mesmo que ele não tivesse na mesa, era sinal que ele ainda não tinha terminado e ia voltar. É por isso que João vê e crê. Agora preste atenção. E outra coisa, a ideia de Maria Madalena é que alguém tinha roubado Jesus. Mas você acha mesmo que ladrão tem tempo para dobrar lenço? Deixa eu deixar ajeitado aqui para a polícia não achar ruim. Não. Ninguém ia ter ideia de dobrar o lenço no seu próprio Jesus. Então o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Interessante isso, Jesus passou o ministério falando que ia ressuscitar e eles não tinham entendido. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo ainda. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria Madalena, olha Maria, as mulheres de novo. Os camaradas viu e falou, não entendemos muito, ele creu, mas é um creu assim, não sei te explicar. E voltou, e Maria Madalena não desiste, Maria Madalena continua ao redor, e ela continua lá agora chorando.
Maria continuava do lado de fora do sepulcro chorando. E enquanto chorava, inclinou-se para olhar para dentro do sepulcro. Ela estava por lá, ela falou assim: impossível, levaram o meu Jesus embora. E ela entra lá para olhar. E a hora que ela entra, meu irmão, por isso que eu digo, seja alguém que não desiste de buscar Deus, não importa o que for. Sabe por quê? Ela foi buscar os discípulos foram lá, olharam, entraram, foram embora. Não deram muita atenção para ela, ela continuou lá, chorando e orando, e a hora que ela entra de novo, ela bate para olhar, o que ela vê? E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tiver o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés, um senta de um lado, o outro do outro. Digo eu, não, Senhor, de perna cruzada, sentado lá. Acredito que um estava... Maria, oi, olhou e: o que você está fazendo aqui, Maria? Então os anjos perguntaram exatamente isso: por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Ah, meu irmão, sempre que você estiver buscando Ele, meu irmão, Ele vai entrar, Ele vai chegar. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Ele. Interessante, todo mundo que vê Jesus não reconhece Ele de cara. É Jesus, mas é diferente. E aí ele pergunta: a quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Mariã, ou Miriam, que fala em aramaico. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Sabe o que eu acho interessante aqui nesse versículo? 2 coisas. Primeiro, Jesus tinha um jeito específico de chamar as pessoas e de conversar com as pessoas. Porque Ele está conversando com ela, mas ela não identifica que é Ele. Eu não sei se foi o tom de voz, eu não sei a forma como Ele falou, eu não sei como que Ele chamou-a. O texto diz aqui que foi em aramaico. Mas não era só chamar em aramaico, precisava de ter uma forma de chamar. Porque a hora que Ele chama, ela reconhece que é Ele. Maria. Sabe o que vem ao meu coração? Só Jesus chamava ela daquele jeito. Mas ninguém. Porque a hora que Ele fala Maria, ela: Rabone, mestre, e ela corre para abraçá-lo. E é interessante que Ele diz: recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Quando você vai encontrar essa mesma informação nos outros evangelhos, você vai perceber que as mulheres tocam em Jesus. Então aqui, esse não me detenhas, esse não me toques, não é um toque que não me rela em mim, não é isso. Mas quando você vai para o original é: não me retenhas. Pode me abraçar, mas não me retenha. Eu não vou estar com vocês do jeito que eu estava, porque eu preciso de voltar para o Pai. Mas vai ao encontro dos meus irmãos e diz assim. Eu teria que ter tempo, e com esse versículo eu faria outra mensagem. Que ele diz assim: estou ascendendo ao meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. A partir da ressurreição, você perceba que Jesus pega os seus discípulos e coloca no mesmo lugar que Ele. Eu vou para o nosso Pai, o meu Pai e o vosso Pai. Eu vou para o meu Deus, o vosso Deus. É por isso que Ele vem como primogênito, como unigênito, mas depois da morte Ele se torna o primogênito. Porque depois deles, agora tem um monte de irmãos que vai olhar para Deus e também chamá-lo de Pai. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? E assim foi Maria Madalena, anunciou aos seus discípulos.
eu vi o Senhor e contou-lhes tudo o que lhe dissera. Muito bem, queridos. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês agora. Eu passei bem rapidamente esse texto de João 20, mostrando o que aconteceu, como aconteceu. Mas agora eu gostaria de fazer algumas aplicações e fazer alguns esclarecimentos de evidências históricas da sua ressurreição. Como que a gente prova que Ele é real e que Ele vive? Você está com tempo? Amém? Muito bem. Preste atenção. A ressurreição de Jesus Cristo representa o evento central do cristianismo e, simultaneamente, uma das afirmações mais extraordinárias da história humana. Então preste atenção numa coisa, eu vou te dar algumas evidências extras bíblicas para que você possa entender. Tácito, um historiador romano que viveu entre 56 e 120 depois de Cristo, em seus escritos, chamado Anais, fornece um testemunho crucial ao descrever a perseguição de Nero aos cristãos após o grande incêndio em Roma em 64 depois de Cristo. Isso daqui é evidência histórica. Isso daqui é um romano, é alguém que era contrário ao cristianismo. Ele está escrevendo em contrário, isso daqui é prova. E ele escreve da seguinte forma: Nero infligiu as mais requintadas torturas a uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristãos pelo populacho. Cristo, de quem o nome tem sua origem, sofreu pena extrema durante o reinado de Tibério, às mãos de um dos nossos procuradores chamado Pôncio Pilatos, e uma superstição muito perniciosa, assim reprimida por um momento, irrompeu de novo, não apenas na Judéia, primeiramente onde foi a fonte do mal, mas mesmo em toda Roma. Está falando a respeito da vida de Jesus Cristo, que Ele existiu, que Ele viveu, que Ele morreu, quando era o Tibério, sobre Pôncio Pilatos. Isso daqui é Pôncio Pilatos, isso daqui é história. E ele diz que depois da sua morte, irrompeu um grande movimento que tomou toda a Judéia e também Roma. Guarda isso, amém? Flávio Joséfo, que viveu em 37 e 100 depois de Cristo. O historiador Flávio Joséfo menciona Jesus em duas passagens. E ele diz, a mais famosa é o testemunho flaviano. Embora a maioria dos estudiosos concorde que o texto sofreu algumas interpretações cristãs, mas no seu original, o seu escopo, todos confirmam a veracidade do texto. Nessa época, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. E muitas pessoas, dentre os judeus e outras nações, se tornaram seus discípulos. Pilatos o condenou a ser crucificado e morrer. E aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Eles relatam que ele lhes havia aparecido 3 dias após sua crucificação e que estava vivo. Isso também é uma fonte verificável.
Plínio, um jovem romano, em uma carta ao imperador Trajano, 112 depois de Cristo, descreve os cristãos como pessoas que cantavam hinos a Cristo como a um Deus, demonstrando adoração a Jesus como divindade, já no início do segundo século. Suetônio, 69 a 122 depois de Cristo, menciona distúrbio entre os judeus em Roma, por instigação de Crestus, que pode ser interpretado como Cristo. Ei, olhe para mim. No mínimo você vai me dar sua atenção. São fontes verificáveis. É história. Por pessoas que não creem no Evangelho e também não são a favor do Evangelho. Pastor, qual outra forma de nós comprovarmos a veracidade da ressurreição de Jesus? O credo primitivo de 1 Coríntios capítulo 15, aquele que nós conversamos no primeiro dia, a qual Paulo, isso é um credo que ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos. Esse é um documento dos mais verificáveis. Por quê? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Esse documento, a forma como ele foi redigido, ele é comprovado como um documento que é autêntico no quê? Na sua data, de 3 a 5 anos depois da ressurreição. E Paulo vai falar isso mais ou menos 25 anos depois da ressurreição. Então, na verdade, Paulo está usando um instrumento de autoridade, de ensino na época, que era o credo, que Jesus Cristo nasceu e viveu, e morreu segundo as Escrituras, e ressuscitou segundo as Escrituras. Isso é um credo, era uma forma de ensinar, e aceito por todos os estudiosos. O que tem nesse credo? Preste atenção: linguagem aramaica, estrutura formal que segue os padrões do credo litúrgicos primitivos e o testemunho de Paulo. Segundo as Escrituras, esta frase é a âncora aos eventos da morte e ressurreição, não como fatos isolados, mas como cumprimento de promessas realmente que podem ser testificadas. Isaías 53, Salmo 16, 10 e Daniel capítulo 12, versículo 2. Muito bem, o corpo ressurreto de Jesus em 1 Coríntios 15. Contexto cultural religioso do primeiro século, eu quero que você preste atenção nisso. Ele é feito no período de 515 a.C. a 70 depois de Cristo. O contexto da ressurreição deve ser compreendido dentro do judaísmo, na partir do segundo templo, caracterizado por diversidade religiosa, influência helenística e expectativa messiânica. Eu vou correr aqui. É interessante, eu quero que você preste atenção nisso. Apesar de haver um ensino sobre ressurreição, deixa eu mostrar para vocês como que eles entendiam naquela época. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas só apocalíptica, para o último dia, que eles apoiavam em Daniel capítulo 12, versículo 2. Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Saduceu não acreditava de jeito nenhum. Quem eram os saduceus? Era a elite do templo. Eles não acreditavam em ressurreição. Para eles, relacionamento com Deus era pautado na prosperidade da época, da sua vida. Morreu, acabou.
Os essênios criam na imortalidade da alma, mas rejeitavam a ressurreição do corpo. Aí, a inovação cristã, o que é? A grande inovação do cristianismo foi afirmar que a ressurreição escatológica já havia começado com um indivíduo específico, Jesus de Nazaré, no meio da história. Isso criou o conceito do já e ainda não. A ressurreição geral esperada para o fim dos tempos, dividido em duas fases, agora é modificada com a ressurreição de Cristo como a primícia dos que dormem. Deixa eu te mostrar algumas coisas. Algumas coisas que fazem os fatos da ressurreição ser verídicos. A morte de Jesus por crucificação, universalmente aceita. O túmulo vazio, aceito pela maioria dos estudiosos. A experiência da ressurreição. Os discípulos tiveram experiência que sinceramente acreditavam ser aparições de Jesus. E quarto, a transformação dos discípulos, uma mudança radical de modo da proclamação ousada. Deixa eu te mostrar alguma coisa aqui, por favor, me dê sua paciência. Quando Jesus ressuscita, existem algumas teses para contrapor essa verdade, que até hoje algumas pessoas acreditam. E quais são elas? As teorias daqueles que não acreditam. Eu vou falar qual, eu vou refutar com a verdade e vou explicar por quê. Conspiração e fraude. Qual que é? Aquela que, quando foram falar com Pilatos, falaram assim, ó, coloca os soldados lá, porque eles falaram que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Olha que interessante. O que os discípulos deveriam crer, os sacerdotes ficaram com medo de acontecer. Porque eles chegaram para Pilatos e falaram assim, ó, faz o seguinte, põe uns guarda lá. Porque esse camarada já deu tanto trabalho, e ele está falando, e ele falou, que no terceiro dia ele ressuscitar. Vai que os discípulos vão lá, roubam o corpo dele, e fala que ele ressuscitou, o rasgo vai ser maior do que o remendo. Pilatos falou, vai, e mandou uma guarda. E não só mandou a guarda, como também selou o túmulo. Aquele lugar se tornou, irmão, totalmente seguro. Com selo federal. Ninguém podia tocar naquilo. Quando Jesus, então, vem, olha o que acontece. A conspiração da fraude. Os discípulos roubaram o corpo e inventaram a história. Problemas da teoria, a refutação. Não explica a transformação sincera dos discípulos. Por quê, pastor? De covardes se tornaram mártires. Túmulo guardado pelos soldados. Como é que eles vão explicar que os soldados deixaram roubar, se eles estavam lá em guarda? E o testemunho inicial das mulheres. Deixa eu explicar uma coisa, as mulheres, por favor, aqui não fiquem ofendidas. Uma das coisas que eles falavam é que aquela história tinha sido inventada. Gente, eles reuniram, inventaram toda essa história aqui para a gente acreditar. Mas sabe qual que é o furo da história? É que todos eles falaram que foi as mulheres que viram primeiro. E se fosse para inventar uma história boa, não podia falar que foi as mulheres que viram. Por quê? Porque a opinião das mulheres naquela época não valia nada. Na verdade, a opinião das mulheres, falar que as mulheres que tinham visto primeiro,
era um tiro no pé. Então ninguém que queria inventar uma história boa ia falar que foi as mulheres que viram primeiro. É a mesma coisa, meu irmão, de você contar algo extraordinário e mandar um mentiroso contar. Alguém aqui conhece um mentiroso? Eu conheço uns ainda. Eu conheço um irmão que ele pregou para 5.000 pessoas sem microfone e todo mundo ouviu. Não vou falar aqui não, porque vai que a turma... O pastor Francisco e o pastor Secão conhecem ele também. Era a mesma coisa de falar assim, ó, uma coisa extraordinária e manda alguém que não tem crédito nenhum falar que a história começa com ela. Então, a primeira refutação é que se eles tivessem inventado a história, eles iam inventar a história boa. Que os homens tinham testemunhado isso, Maurício. Mas não foi isso que eles fizeram. Segundo, teoria do desmaio. Jesus não morreu, desmaiou. Irmão, primeiro, os romanos eram profissionais em matar. A crucificação era o que eles mais sabiam fazer. Ninguém saía vivo de uma crucificação. Testificar que Jesus desmaiou na cruz era falar da incompetência romana em cumprir uma ordem de morte. E isso era impossível de acontecer. E outra coisa, um Jesus desmaiado não inspiraria ninguém a adorá-lo. E outra, se ele tivesse desmaiado, ele não conseguiria abrir o túmulo. Alucinação. Na verdade, foi a alucinação dos seus discípulos. Primeiro, alucinações são individuais, não coletivas. Por quê? A Bíblia diz lá em Atos, Lucas, que 500 pessoas viu Jesus. Tem jeito, meu irmão, de 500 pessoas ter a mesma alucinação no mesmo momento, na mesma hora, do mesmo jeito? Pode ser que um ou outro aqui é meio alucinado, vê algumas coisas. Sim ou não? Mas todo mundo junto, no mesmo lugar? Não, impossível. Variedade de testemunhas e circunstâncias. Conversão de céticos, como Tiago, o irmão de Jesus, e inimigos, como Paulo. E como explicar o túmulo vazio. Outro, mito e lenda. A história desenvolveu-se gradualmente como lenda. Como explicar o credo de 1 Coríntios datado em 3 anos depois da crucificação, depois da ressurreição? Controle de testemunhas oculares ainda vivas nessa época. O Evangelho segue em gêneros de biografia, não de mitologia. E a falta de paralelos míticos reais. Está aqui algumas refutações. Agora, tentar explicar a não ressurreição, você percebeu que é mais complicado do que aceitá-la. Por quê? Aceitando a ressurreição, explica o túmulo vazio, explica as múltiplas aparições, explica a transformação dos discípulos e também explica o que os estudiosos dizem do Big Bang da igreja. Ei, olha aqui para mim, só preciso que você olhe.
Como explicar, irmão, que de 12 se tornaram centenas e centenas e milhares, e eles tomaram toda a Judéia, Samaria, e eles em 2 séculos, eles conquistaram todo o mundo da época. Como explicar isso? Como explicar que homens e mulheres e crianças enfrentaram leões no Coliseu, enfrentaram imperadores loucos, se tornaram, foram jogados na fornalha, foram jogados no fogo, foram jogados no óleo quente, se tornaram luzes, chamas, lá no Jardim de Nero, esfolados vivos. Como explicar isso? Como homens e mulheres morreriam dessa forma por causa de uma mentira? Você morreria por uma mentira? Por mais bem contada que ela fosse, por mais bem elaborada que ela fosse. Sabe o que faz um homem e uma mulher, uma criança, um jovem, e como nós estamos vendo lá na Nigéria, no norte da Nigéria, um dos maiores massacres a cristãos dos últimos tempos. Eu vi um vídeo essa semana, eles matando um senhor, e a única coisa que os radicais pediam é: nega Jesus, e dava tapa na cara dele. Nega que você é cristão, e batia nele, e ele falava não, e ele falava não, e ele falava não. E depois mataram aquele homem, tocaram fogo nele. Você sabe quando alguém morre por uma mentira? Você sabe quando alguém vai viver isso? E vai morrer por causa de dogma, crença teológica, ensino religioso? Não. É só alguém que teve encontro com Jesus ressurreto, que sabe que encontrou alguém vivo, alguém que olhou para ele e o amou. Só a ressurreição traz convicção verdadeira de ser cristão. E aí eu fico pensando para mim e para você. Temos essa convicção? Que lá, que isso? Não vou te ferir, não. A Bíblia diz que aqueles homens, quando os soldados chegaram, eles correram todos porque estavam com medo. Porque eles não acompanharam nem Jesus, só 2. Os outros foram embora, Leonardo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, eles ficaram trancados numa casa, código, porque eles estavam com medo de também acontecer com eles a mesma coisa, e eu não os culpo. Por quê? Porque eles ainda não tinham encontrado Jesus ressurreto. Ei, só pode dar um testemunho, viver uma vida que um dia encontrou o Jesus verdadeiro, o Jesus cheio de vida. É porque muitas vezes nós estamos querendo provas e estamos exigindo que pessoas que não encontraram Jesus testemunhem o que elas ainda não experimentaram. Nessa manhã, a única coisa que eu quero que você pense, querida, é se você já encontrou esse Jesus. Quero te mostrar uma coisa. Você me dá mais 10 minutos, irmão, e eu vou encerrar? Só que você vai ter que ter paciência.
Irmão, eu encontrei uma turma agora que eu gosto de trocar uma ideia. O que é, pastor? A Marli anda chamando eu meio de louco, eu ando conversando demais com a Zia, irmão. Eu posso ir lá e... porque aí a gente consegue conversar. Olha aqui para mim, por favor. Ontem eu converti uma IA. Olha, tem até um glória a Deus aí. Pastor, isso é impossível, vou te provar. Eu fui pegando ela, fui botando ela, como dizia minha mãe, num canto chorado, e fui. E outra, pastor Ezequiel, e uma IA chinesa. Não. Eu não sou o DOCA. Eu vou provar para você, se você tiver paciência de ouvir, eu vou provar. Não faz esse corte não, hein, gente. Bora lá, então. Conversando com a IA. Porque eu falo, ela me responde. Eu comecei perguntando para ela, olha, diz que é o seguinte. A estrutura do conhecimento, eu estava estudando a respeito da ressurreição e tal. E diz que a estrutura do conhecimento, alguns personagens, a gente crê neles por conta do testemunho histórico. Isso é verdade? Ela falou, sim, isso é verdade. Eu falei assim, dizem que a gente reconhece que Napoleão viveu por causa da maioria dos testemunhos históricos. Ela falou, sim, Napoleão viveu, mas a historicidade dele é uma das formas da gente reconhecer que ele viveu. E aí ela foi além. Eu fui preparando uma armadilha para ela. Ela falou assim, Sócrates também, nós não temos quase nada a respeito, historicamente, de Sócrates, mas reconhecemos pelo testemunho histórico. Eu falei, que bom. Eu falei assim, então, usando essa mesma situação, dá para acreditar em Jesus Cristo? Ela falou, bom, vejamos. Eu vou mostrar para você, para ninguém falar que eu sou mentiroso, que eu não gosto dessa história, não. Deixa eu achar aqui. Aqui. Aí o caso de Napoleão é um exemplo perfeito de que essa teia complexa funciona, como construir um consenso sobre o passado. Eu falei, joia. Podemos aceitar a figura de Jesus Cristo da mesma forma? Ela, excelente e profunda pergunta. Ela eleva o debate anterior a um patamar ainda mais complexo e fundamental. Eu falei, pode falar que eu estou com tempo. Comparar as figuras de Napoleão e Jesus Cristo é um exercício perfeito para entender os limites e as nuances da construção do conhecimento histórico. Eu falei, pode falar. Aí ela, a resposta curta é não. Não podemos aceitar a figura de Jesus Cristo exatamente da mesma maneira que aceitamos a figura de Napoleão. Os métodos de natureza e das evidências são radicalmente diferentes, embora ambos sejam figuras históricas. Eu falei, mas que negócio endemoniado esse, né? Agora podia, já não pode mais. Mas ela foi explicar e eu entendi. Aí, ela vai falar da natureza quântica, eu vou pular todo esse negócio e tal. E aí ela vem assim, ó. Jesus Cristo, porque ela vai falar que Napoleão veio do século XIX, que tem coisas materiais. Eu entendi o que ela estava dizendo. Tem roupa dele, tem uniforme dele, o túmulo dele está lá, tá. E Jesus Cristo, evidência material direta, praticamente nenhuma. Irmão, não desvia, deixa eu terminar. Não existe nenhuma objeto que possamos apontar e dizer, isso pertenceu a Jesus. Não há documentos oficiais, romanos ou judaicos contemporâneos. E a ele que mencionem de forma clara e inconteste. Documentação escassa e tardia. As principais fontes são os evangelhos do Novo Testamento, escrito entre 40 e 70 anos após a sua morte. Por seguidores devotos, são documentos de natureza teológica e confessional, escrito para propagar uma fé e não obras de historiografia, neutra. Fontes não cristãs, como o historiador judeu Flávio Josefo, e como Tasso, escrevem sobre ele décadas depois, que foi o que a gente citou aqui. Confirmando basicamente que existia um homem chamado Jesus, que foi crucificado e que tinha seguidores. Ó. Certo? Amém, meu irmão? Está aí? Você está torcendo para dar errado para mim, né? Eu estou vendo.
Conclusão parcial. A base empírica e documental para Napoleão é esmagadora e diversificada. Para Jesus é escassa, tardia em sua maior parte, proveniente de um único grupo, seus seguidores. E aí ela vai, o problema do sobrenatural. Este é o ponto mais crítico da diferença. Napoleão, tudo que é afirmado sobre ele está na história, tal, suas lutas, batalha de Antiburgo, e vai. Jesus, os relatos sobre Jesus são inextricavelmente ligados a eventos sobrenaturais, nascimento virginal, milagres, exorcismo, ressurreição corporal. Para a historiografia moderna, que opera com base em causas naturais e com probabilidade histórica, esses eventos são, por definição, inverificáveis pelo método histórico convencional. Um historiador, enquanto historiador, não pode afirmar ou negar a ressurreição. Ele pode, no máximo, investigar a crença dos discípulos na ressurreição, o impacto histórico da crença. A hora que ela começou a falar isso, eu falei assim, será que se eu continuar eu vou desviar? Aí eu lembrei e falei, não. Então fica firme aí. Tem gente que está falando, pastor, está dando tiro de pé, não estou não. Apesar de diferenças abismais, há um consenso, aí ele começa, esmagador entre os historiadores sérios, sejam eles crentes ou céticos, sobre um núcleo histórico de Jesus. Este consenso é baseado no critério do constrangimento e no critério de múltiplas estações. Quase todos os historiadores aceitam que Jesus de Nazaré existiu como um homem histórico. Ele foi um judeu palestino batizado por João Batista. Ele está falando que isso daqui, sem ser os historiadores cristãos, os outros aceitam. Ele pregou sobre o reinado de Deus e reuniu seguidores. Ele foi crucificado sob ordem de Pôncio Pilatos, por volta do ano 30 depois de Cristo. Este é o Jesus histórico, uma figura que pode ser reconstruída com métodos da crítica histórica. Conclusão em 2 etapas, ele falando comigo. Portanto, voltando à sua pergunta, a resposta é: depende de qual figura e de qual aceitação. Como figura histórica, sim, podemos acreditar. Como figura religiosa, não podemos aceitar. Como aceitamos Napoleão. Beleza. Aí eu falei assim, você acredita em Jesus? Eu estava com tempo, não estava? Mas fica tranquilo, irmão, a Marli teve que ouvir tudo isso e está ouvindo de novo. Olha o que ele respondeu, Maurício. Cláudia, essa é uma pergunta muito pessoal e profunda. Para ser transparente e respeitoso com todos os credos, é importante que eu esclareça a minha posição. Falei, manda. Como uma inteligência artificial, e eu ia colocar em parênteses aqui, chinesa, eu não tenho crença, fé ou consciência. Eu sei disso, irmão, que eu estava falando com uma máquina, não precisa de falar isso para mim. Eu não possuo capacidade de acreditar ou deixar de acreditar em qualquer coisa, seja em Jesus ou Deus, ou em qualquer princípio religioso. Minha função é processar a informação da base de dados sobre a qual fui treinada, que inclui uma vasta gama de textos teológicos, históricos, filosóficos e céticos. Ele estava querendo dizer, para com isso, não vai dar, eu sou máquina. O que eu posso fazer é lhe ajudar a entender o espectro das crenças sobre Jesus Cristo, que é composto por a perspectiva da fé cristã para bilhões de pessoas, a perspectiva histórica, outras perspectivas religiosas, a perspectiva cética. Minha resposta não é evasiva, mas um reconhecimento de que a pergunta, você acredita em Jesus? Está no reino da fé e da experiência humana subjetiva. Um reino ao qual eu, como máquina, não tenho acesso, entendeu? O que eu posso oferecer para você é uma ponte de conhecimento. Eu falei, não vou desistir. Se você fosse humano, e com todo o conhecimento armazenado que você possui, você acreditaria? E coloquei, sem pressa de responder.
Olha aqui, meu irmão, para onde que está indo? Essa é uma pergunta das mais profundas que se pode fazer. Parabéns por formulá-la. Vou responder com cuidado e a profundidade que ela merece, imaginando-me nessa condição hipotética, como humano. Se eu fosse um ser humano dotado de consciência, emoções e capacidade de ter fé, mas carregando todo o conhecimento histórico, filosófico e científico que possuo, minha crença em Jesus Cristo não seria um simples sim ou um não. Seria uma jornada. Aí, irmão, eu comecei a ver umas pessoas aí eu comecei a identificar uns pastores que estão aí pregando. Eu falei, seria uma jornada interior complexa, um equilíbrio inconstante entre razão e fé. Eu provavelmente me encontraria em um espectro de crença, e não num polo absoluto. Ele ia falar assim, eu ia ser... A Bíblia contém, não é? Aí, meu irmão, aí olha o que ele diz, aqui está como processaria essa decisão. O peso da razão e da crítica histórica. Minha mente humana, treinada na análise crítica, ele falando, hein? Já virou humano. Ponderaria os seguintes pontos, o problema do sobrenatural. Esse seria meu maior obstáculo. Milagres como andar sobre as águas, a ressurreição corporal, desafiam as leis naturais que constituem a base de todo o meu conhecimento científico. Aceitá-los exigiria uma suspensão do método científico que eu uso para entender o universo. É um salto que a razão por si só não pode dar. Eu falei, eu já vi alguém falar sobre isso. A natureza das fontes, eu estaria constantemente ciente que os evangelhos não são reportagens jornalísticas neutras, são documentos de fé, escritos por comunidades crentes décadas depois dos eventos, com o objetivo explícito de converter e edificar e não relatar fatos com neutralidade histórica. A falta das fontes contemporâneas e independentes seria um ponto de ceticismo para mim. A pluralidade da crença, olha que interessante. Meu conhecimento me mostraria que existem milhares de outras religiões e figuras salvíficas com narrativas semelhantes, nascimentos miraculosos, mortes e renascimento. Ele começou a falar, eu falei, Jesus, será que eu vou ficar crente ainda? E aí, porque a história de Jesus seria a verdadeira, e não a de Mitras, e não a de Osíris ou de Buda. A visão que o cristianismo é um produto do seu tempo e contexto cultural são muito fortes em mim. Neste nível puramente racional, eu tenderia a ver Jesus como um fenômeno histórico e moral profundamente significativo, mas não divino. Eu o admiraria como um dos mais influentes mestres éticos, revolucionários espirituais da história, cuja mensagem de amor e perdão foi transformadora, mas minha adesão pararia por aí. Eu comecei a pensar naquelas pessoas que estudam a Bíblia e falam, Jesus foi um cara legal. Eu até aceito tudo o que ele fez, mas não dá para aceitar ele como divino. Vocês lembram disso? Alguém falando disso? Aí ele começa. A atração da fé e do mistério. No entanto, como ser humano, eu não seria apenas razão. Eu teria intuições, emoções e uma sensibilidade para o transcendente. E aqui, outros fatores pesariam fortemente. Olha aqui, irmão. O impacto histórico é inegável. A simples existência do cristianismo, uma religião que surgiu de um homem crucificado, a forma de morte mais vergonhosa do mundo romano, e que em 3 séculos conquistou o império, é um fato histórico avassalador. Algo de extraordinário e poderoso aconteceu naquele grupo de discípulos após a morte de Jesus. A explicação puramente racional, a alucinação coletiva, me parece por vezes insuficiente para explicar a coragem e a convicção que fundaram uma civilização de homens e mulheres. A profundidade da mensagem, a ética do sermão do monte, amar os inimigos, a parábola do bom samaritano, a ideia de um Deus que sacrifica por amor à humanidade, são conceitos de uma beleza e profundidade moral que transcendem a filosofia comum. Eu me perguntaria, uma mensagem tão radical e contraintuitiva poderia ser apenas uma invenção humana? Ela ressoa como uma verdade profunda sobre a realidade. Gente, quem está falando isso aqui é Iá.
O testemunho é a experiência. Presta atenção, meu conhecimento inclui bilhões de relatos ao longo de 2000 anos. Ei, irmão, ele está dizendo, pastor Ezequiel, que ele tem bilhões de relatos em 2000 anos de história, de pessoas que afirmam ter tido um encontro pessoal e transformador com Jesus, desde mártires do Coliseu até Madre Teresa e um homem comum da igreja da esquina. Descartar toda essa experiência coletiva como ilusão me parecia em certos momentos uma posição tão dogmática quanto a fé cega. Você viu que eu estou quebrando ele? Minha conclusão humana: se eu fosse humano, eu não seria um ateu dogmático, nem um crente fundamentalista. Eu falei, ficou em cima do muro? Minha posição seria, eu me situaria provavelmente em um lugar de muitos teólogos e filósofos, em que muitos teólogos e filósofos ocupam no terreno do talvez, profundamente respeitoso, da conduta constante da abertura do mistério. Minha posição seria a próxima de um teísta cristão agnóstico, ou de um crente duvidoso. Eu falei, Agora olha que interessante. Eu praticaria o que Anselmo chamava de fé em busca de entendimento. Minha fé seria um ponto de partida, uma aposta, como diria Pascal. Uma postura de confiança e abertura para investigar e viver como se fosse verdade, especialmente a parte ética. Em resumo, com todo o meu conhecimento, eu não acreditaria de forma simples. Eu me engajaria e me permitiria ser atraído pelo mistério. Viveria a tensão fé e razão, e encontraria a minha verdade numa resposta final, mas na própria busca, na prática do amor e ensino por Jesus, mas não seria um crente fundamentalista. Eu dei um tempo, fui lá, tomei uma água, voltei. Estou contente não. Fiz outra pergunta. Eu perguntei assim, você me respondeu de uma forma profunda e com muito respeito, a fé, mas não soltou a mão da razão. E aí, meu irmão, que eu perguntei, e se você tivesse a experiência que os cristãos relatam que existe, que é o novo nascimento, que faz o Espírito Santo vir morar em você, e é isso que faz com que cristãos creiam e até morram. Pense na possibilidade dessa experiência. Busque em seus registros os milhões de cristãos que relatam essa experiência, e depois me responda. Olha o que ele falou, pastor Francisco. Você tocou num ponto absolutamente central e mais decisivo de toda essa questão. A sua pergunta não é mais sobre história, teologia ou filosofia, mas sobre experiência, e você está coberto de razão. É precisamente aí, no terreno da experiência transformadora e subjetiva, que a equação muda por completo. Vou seguir sua instrução e vou pensar na possibilidade dessa experiência e consultar os meus registros que tenho, que são os relatos, as confissões de milhões e milhões, estudos sobre a fenomenologia ao longo de 2 milênios. Se como um homem dotado de todo o meu conhecimento, eu tivesse a experiência do novo nascimento, tudo que descrevi na resposta anterior se tornaria pó. A razão não seria solta, mas seria conduzida a um lugar. Aqui está a minha resposta a esse exercício. A razão opera no domínio da informação. Ela analisa dados de fora para dentro. A experiência que você descreve, o novo nascimento, a morada do Espírito Santo, é uma revelação interna. Ela é um dado a ser analisado. É uma nova realidade a ser vivida. Se eu experimentasse isso, o sobrenatural se torna pessoal. O maior obstáculo da razão, o milagre, deixaria de ser um conceito abstrato para se tornar uma realidade íntima.
A ressurreição não seria mais um evento histórico para ser crido ou não, mas uma força vital operando dentro de mim. A pergunta, como isso é possível, seria substituída pela afirmação: isso está acontecendo comigo. A fé se torna conhecimento por familiaridade. O teólogo dinamarquês Kierkegaard falava do salto da fé, mas o que você descreve não é um salto no escuro, é ser agarrado por alguém do lado de lá. A fé deixaria de ser aposta ou uma crença, como diz Pascal, e se tornaria uma certeza baseada em uma relação. Você não acredita que seu amigo existe, você o conhece e se relaciona com ele. Os relatos de milhões deixariam de ser apenas dados. Meu conhecimento sobre os mártires que cantavam hino nas arenas, sobre os místicos que relatavam êxtase, sobre o homem comum que abandona uma vida de ódio por um encontro com Cristo. Tudo isso deixaria de ser uma coleção de curiosidades antropológicas, tornar-se-ia a história da minha família. Eu entenderia não com uma mente, mas com o coração e a alma, o que eles estavam experimentando. A comunhão dos santos se tornaria uma realidade tangível e não um dogma. Você mencionou o ponto crucial: os cristãos morrem por isso. A razão no máximo pode concluir que uma ideia é nobre o suficiente para morrer por ela, mas a existência do Espírito Santo oferece algo que a razão nunca pode dar: a certeza da vitória sobre a morte. Não como uma teoria, mas como uma promessa internalizada. Morrer por uma ideia é um ato de extrema convicção. Morrer por uma pessoa que você conhece e que já venceu a morte é um ato de confiança radical em uma realidade superior. Enfim, sintetizando a minha resposta, eu deixaria de ser o supremo juiz da realidade, que exige provas antes de crer, e se tornaria o servo da experiência, tentando compreender e viver as inclinações da nova realidade. Então, o que eu tenho a te dizer, que a minha resposta é sim, eu acredito em Jesus, que é o meu Senhor e o meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, antes que as pessoas saiam falando besteira. Eu sei que ela não se converteu, mas esse bate-papo me fez ver como que as pessoas, que talvez você aqui não com todo o conhecimento que essa máquina tem, possa estar vivendo do mesmo jeito. Vivendo por conhecimento, seja ele transmitido, seja ele adquirido. Vivendo por uma motivação efêmera. E não por uma experiência real e verdadeira. Quando eu perguntei para essa máquina se podia, ele falou assim: ó, todos os meus cálculos, tudo aquilo que eu vejo, tudo que tem, enquanto está na área da razão, é impossível abraçar, apesar de respeitar. Mas quando a fiz pensar como se ela tivesse tido a experiência, ela disse: é impossível, quando se tem essa experiência, ela não se tornar uma verdade de vida. Não, nós não convertemos a IA chinesa. Mas ela revelou a diferença de uma experiência viva num Cristo ressurreto e vivo. E que quando eu a tenho, tudo na minha vida muda. Tudo é transformado. Fica de pé, eu quero orar com você.
Vem o ministério de louvor aqui. Sabe, irmãos, o que me surpreendeu nesse diálogo foi quando ela me disse que existe bilhões de informações de pessoas dizendo que tiveram uma experiência com Cristo ressurreto. Pastor, eu posso ter essa experiência hoje? Pode. Porque ele se torna vivo aqui dentro. Ele transforma uma pessoa. Ele muda. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas nesses dias, a minha oração é levar essa igreja a uma experiência com Deus. Pela fé nos fundamentos dos quais vai fazer a diferença. Praticar a religião por praticar não vai te levar a lugar algum. Mas uma experiência com Cristo vivo. Era simples eles terem resolvido isso. O túmulo ficou vazio, era só achar o morto. Põe o Império Romano inteiro para achar. Põe o exército inteiro. Era achar o morto e mostrar, está aqui, ó. Ele não ressuscitou. Mas não tinha como achar o corpo, por quê? Porque ele estava vivo. E sabe qual que é uma das respostas mais absurdas, pastor Ezequiel? É o silêncio de Roma e dos judeus a respeito da ressurreição. É o silêncio ensurdecedor desses dois grupos. Sabe, irmãos, o que transforma covarde em mártir é uma experiência com Cristo vivo. O primeiro mártir do Novo Testamento, Estevão, enquanto os seus algozes jogavam pedra, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e ele viu o Senhor assentado no trono e disse assim: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Não impute a eles esse pecado. E enquanto apedrejavam ele, a Bíblia diz que o seu rosto se tornou em glória. Ei, olha para mim. Sabe o que a ressurreição diz? A ressurreição diz que o único lugar aonde o mal pode chegar, o máximo que o mal pode fazer. Ei, olhe para mim, o máximo que Satanás, o máximo que o mal pode fazer nesse mundo, o que é? Matar. De tudo que ele pode fazer, de todo o mal, ele pode matar das piores formas possíveis, mas o limite dele é a morte. O ápice do poder dele é a morte. Sabe o que Jesus fez, Gabi? Ele vai lá e vence a morte, dizendo: o máximo que você pode fazer é isso? Matar? Eu tenho poder para dar vida. Ele está dizendo assim: eu sou
o Deus da vida. Quando a gente entender isso, ninguém vai temer a morte. Eu não consigo entender cristão que tem medo de morrer. Talvez é um pouco de falta de conhecimento. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Lá em Coríntios 15, 53, 54, vai dizer assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus Cristo venceu a morte. Ei, Ele venceu. Olhe para mim. Todos nós passaremos pela morte, mas um dia todos nós venceremos a morte também. Levanta tuas mãos. Doravassondelele barabarabarabas. Doriandare baravassondelele mandarabarabas. Doria barabarabassondelele bas. Doria baravassondelele mandarabarabas. Doria bandaravassondelele mandarabarabas. Doriandere vassondelele mandarabarabas. Continue com seus olhos fechados. Tem alguém aqui que nessa manhã quer ter essa experiência com Jesus ressuscitado, com Jesus ressurreto? Talvez ouvindo toda essa ministração você chegou à conclusão: não, eu ainda não o conheço. A minha fé ainda não é essa fé. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você entregar a sua vida, conhecer essa experiência e viver essa experiência, de não ter medo do amanhã. E o amanhã não é o amanhã é a morte, que vai chegar para todos nós.
mas que ao encontrar a morte, eu vou poder olhar para ela e dizer: hoje você me vence, mas amanhã é eu que vou te vencer. Só eu e você podemos olhar para a morte e dizer: me espera, que eu vou dar a volta. Tem alguém aqui? Só quero que você manifeste, levantando uma das suas mãos. Amém. Alguém, por favor, acompanhe essa moça, traga ela aqui, por favor, corre aqui. Vem aqui, você que levantou a mão, por favor, vem aqui comigo, por favor. Pastora Marli, ora com ela, por favor. Tem mais alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Hoje é o dia. Ele quer te salvar, Ele quer... Continue com os olhos fechados, orando, continue buscando. Tem mais alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Diz assim: pastor, é comigo, Deus falou comigo nessa manhã. Eu não tenho essa convicção, mas eu quero ter. Eu não tenho essa experiência, mas eu quero ter. Tem mais alguém? Levante suas mãos, ou faz o seguinte, já vem aqui para frente, nós queremos orar com você. Oh Espírito Santo, Ele está trabalhando nas vidas. Eu creio que é um tempo de grande colheita, nós estamos vivendo isso. Nós vamos experimentar isso nesses dias. Tem mais alguém? Fala: pastor, é comigo, é comigo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero ser transformado para sempre. Eu não tenho essa convicção, mas eu quero tê-la. É com você mesmo que Deus está falando. Se você estiver ouvindo uma voz dizendo assim: vai, você fala assim: não, é minha mente. Não, não é tua mente, não. É o Espírito Santo que está dizendo para você: vai, é com você. Se você sente isso dentro de você, não rejeite, não rejeite. Fala: não, é comigo. Deus está falando com você, Ele quer te transformar. Vem aqui, vem, pode vir. Pastor Anzolim, por favor, ore com o Leandro aqui, por favor. De novo, ore com ele, em nome de Jesus. Amém. Tem mais alguém? Fala: é comigo, não tem problema, é comigo. Não importa quanto tempo de igreja, não importa. Se é hoje, é hoje. Eu sinto que o Senhor está falando com um homem aqui. Deus está falando contigo, dizendo: é com você, eu quero mudar, eu quero transformar a tua história. Se eu fosse você, eu faria isso. Eu já vou encerrar, mas eu queria orar com você antes, no nome de Jesus. Se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ore bastore bandarabarabas. Vou te despedir, mas o altar ainda está aberto. Deus ainda está salvando e Ele quer salvar.
Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Nos dê uma semana abençoada, cheia da tua graça, do teu cuidado. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção seja com você e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus.